Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa, pelos ferozes padeiros do mal, pelos ferozes leiteiros do mal, por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, e passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada fere o silêncio, ilude a polícia e rompe o asfalto. Paralisem os negócios, eu garanto, uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros, é feia. Mas realmente é uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nesta forma insegura, e do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. E furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandro Medeiros e sou professor de filosofia. E então, gostaram do poema de Drummond? É com ele que damos início ao vídeo de hoje sobre poesia e política. E hoje teremos uma participação muito especial da Luana Medeiros, que foi quem recitou o poema pra gente. Vem aqui, Luana. Se apresente pra gente. Olá, eu me chamo Luana Medeiros, sou professora de português e trabalho pesquisando nas áreas de linguagem, gênero e relações de poder. Também pesquiso poesia e poética feminista e escrevo poesia também. Fala um pouco desse poema do Drummond, A Flor e a Náusea. Flor e a Náusea, ela faz parte da coletânea dos poemas do livro A Rosa do Povo, escrito durante a fase da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, é um poema bem representativo da época, né? Onde o poeta faz alusão não só aos problemas que acontecem no Brasil, mas no mundo inteiro. A Luana é quem vai apresentar pra gente o vídeo de hoje, então não saia daí. Se nós entendermos a arte como expressão cultural do povo, seja através da pintura, como nesta obra emblemática da Revolução Francesa, ou como no clássico Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, através da música ou através da poesia, que é o tema que queremos abordar neste vídeo, então podemos compreender perfeitamente a ideia de uma arte engajada, ou seja, a possibilidade de trazer situações comuns do cotidiano, relações de poder e dominação, ideologias, que são expressas através da arte. Temos, portanto, a ideia de uma poesia engajada, onde a criatividade artística do poeta aborda temáticas sociais em diferentes contextos. A junção entre arte e política ganha bastante espaço na América Latina, e com ela traz diversos artistas que saem direto do anonimato para a imortalidade. O boom latino-americano é um exemplo desse movimento artístico e literário, onde traz a arte comprometida e engajada política e socialmente. Neste movimento artístico e literário, surgem jovens artistas com trabalhos experimentais, engajados na política, sobretudo pelo clima que se atravessa toda a América Latina na década de 60. E os artistas que ficaram mais conhecidos na literatura do boom foram Júlio Cortázar na Argentina, Carlos Fuentes no México, Mário Vargas Llosa no Peru, Gabriel Garcia Marques na Colômbia e Mário de Andrade no Brasil. Ainda se tratando de vozes latino-americanas, temos 2 poetas muito influentes que surgem nesse contexto. No Chile, Pablo Neruda, que precisou se exilar
para poder denunciar o golpe de Estado que o Chile sofre em 1973, onde Augusto Pinochet depois Salvador Allende após um golpe de Estado. E no Brasil, Carlos Drummond de Andrade escreve A Rosa do Povo em 1945, em plena ditadura militar da era Vargas. A Rosa do Povo, onde Carlos Drummond de Andrade escreve a Florianáusea, ela nos remete a dois símbolos, ou a dois signos, bastante representativos, onde esses dois poetas que eu mencionei anteriormente, tanto Pablo Neruda quanto Carlos Drummond de Andrade, utilizam a rosa ou a flor para falar sobre algum tipo de esperança, a esperança do povo, que pode ser descrita como uma possível esperança. Nesse livro, onde a gente tem a rosa como uma capa, na capa, Carlos Drummond de Andrade, ele utiliza essa metáfora como se fosse uma esperança, Apesar de o poema ser marcadamente existencialista, ele tem ainda um viés de esperança, Carlos Drummond de Andrade não está desesperançoso. Sim, ele é uma pessoa que o eu lírico representa toda esse estado de coisa, de tristeza, de emoção, de aflição pelo momento, mas também o poeta reconhece que a palavra, é a partir da palavra, é a partir da voz que vai ressurgir uma possível esperança. Então ele utiliza a metáfora, uma flor nasceu na rua. Uma flor nasceu na rua ainda desbotada, ferindo o silêncio, iludindo inclusive a polícia, fazendo alusão à polícia. E essa flor que nasce na rua é justamente a esperança que renasce, a esperança que nasce com a poesia, a poesia engajada, a poesia de denúncia. Pablo Neruda também utiliza essa metáfora quando ele fala sobre a rosa da minha pátria sonora, ou seja, a rosa ela está sempre ligada à voz, a voz ativa, a voz que denuncia, a voz do poeta engajado política e socialmente. Então, essa metáfora, uma flor nasceu na rua e paralisem bondes, ônibus, rios de ácido, tráfego, porque ainda é muito pequena, é uma esperança, é muito pequena, mas ela existe. E o eu lírico do poeta faz alusão à questão da rosa, fazendo relação aí a uma possível esperança, a rosa do povo, a voz do povo, ou o poeta denunciando pelo povo, utilizando a palavra para denunciar o estado de coisas e sendo, aí nesse sentido, a voz do povo.